abra nosso coração e nos dê entendimento da verdade. Por favor, Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade, não a nossa. Que o Senhor nos treine, que o Senhor nos equipe, de acordo com a Sua santa palavra, para vivermos vidas retas, justas, santas e agradáveis, Deus, ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é a aula 13, então. Nós estamos estudando as Escrituras. Esse é o tema da nossa confissão de fé, daquele primeiro artigo lá da confissão de New Hampshire. Estamos estudando as Escrituras. Começamos na aula passada a falar sobre a doutrina da inspiração das Escrituras. E nessa aula nós vamos terminar a doutrina da inspiração e vamos falar também sobre o que não é Escritura. Vamos falar sobre o que não faz parte do cânon, da regra da Escritura. Para começar, vamos lá então em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O grande alvo das Escrituras aqui, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu nesse texto para Timóteo, é que as Escrituras elas foram dadas com um propósito, elas foram dadas com um motivo. E essas Escrituras, elas vieram inspiradas. Elas não foram produzidas pela vontade de um homem. Nós vimos isso na aula passada. Só que aí ele avança um pouco mais. Além dele falar da inspiração das Escrituras, que ela é divina, ele fala que ela é útil. E essa palavra útil aqui é muito importante para a gente. Porque as Escrituras, elas são úteis. O que significa isso? Elas têm uma serventia. Elas foram dadas por um propósito. É como uma ferramenta nas mãos de um artesão. Ele sabe por que ele usa o formão. Ele sabe por que ele tem um martelo. Ele sabe por que ele usa a furadeira. A Escritura ela foi dada como uma ferramenta de uma utilidade suprema para a vida dos cristãos. Por que ela é tão importante? Essa utilidade, essa palavra aqui no grego, ela quer significar adequação. Ela é propícia, ela é adequada. Então, nós termos as Escrituras, nós temos uma ferramenta que não só nos ajuda no nosso trabalho, mas que ela é extremamente adequada para tudo o que precisamos fazer. Para que a Bíblia é adequada? Para que a Bíblia é útil? Para que serve a Bíblia? Isso aqui depois nós vamos ver um pouco mais aprofundado na aula que vem, falando sobre a doutrina da suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente, ela tem tudo que nós precisamos. Mas aqui, Paulo está mostrando para nós que ela é adequada, útil para o ensino. Ela é útil para que aprendamos coisas que não sabemos. Ela é útil para a repreensão, ela nos corrige em coisas que fazemos errado. Ela é útil para a correção. Aqui são duas palavras muito sinônimas no português, mas no grego não é bem assim. Na verdade, quando fala correção, aqui a segunda palavra, a ideia é encorajamento, estímulo. Olha, você já está indo bem, mas você pode ir melhor. A Escritura faz isso. A Escritura corrige quando a gente está errando, mas a Escritura também, ela nos encoraja a crescermos a um nível maior de perfeição. Então ela faz o encorajamento. Para que mais que ela é útil? Para a educação na justiça. E esse termo aqui é muito importante. Quando você vê aqui educação na justiça, o que Paulo está querendo dizer aqui? Isso aqui é um termo técnico que o apóstolo Paulo usou aqui e que a nossa tradução para o português e para qualquer outra língua não capta esse termo. Aqui a palavra é paideia dikaiosne, que significa educação em equidade. Só que não é só isso. Paideia era todo um sistema de ensino grego antigo. Paideia era o sistema de educação de uma criança em todas as áreas e todas as disciplinas da vida. Essa palavra aparece na Escritura. E essa palavra é uma palavra que estimulou muito a gente a formar o colégio William Carey. Porque no colégio William Carey nós ensinamos educação cristã clássica.
E o nosso alvo é ensinar exatamente isso, a paideia. A paideia, quem falou muito dela foi Platão, depois Aristóteles falou um pouco também. Era a maneira como os jovens da Grécia, os jovens livres, cidadãos, eles eram educados. E eles eram educados pensando em saber muita gramática, em terem domínio da lógica e em terem uma grande capacidade retórica, uma grande capacidade de expressão. E esses jovens não eram educados só para saber as regras da escrita e da fala, gramática, para saber a lógica da comunicação das ideias e a expressão dessas ideias na retórica, mas eles eram educados de uma maneira global. Eles eram educados na paideia. Paideia significaria um caminho que eles teriam que percorrer. Eles eram educados também fisicamente. Eles eram educados musicalmente. Eles eram educados politicamente. A paideia, a maneira de educação grega antiga, ela envolvia a educação em todas as áreas da vida. Quando o apóstolo Paulo, ele usa esse termo e ele fala que a nossa escritura, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é útil para educar na paideia, naquilo que os gregos achavam que podiam fazer, mas que eles não podiam fazer tão bem, porque lhes faltava o conhecimento do único Deus verdadeiro. A nossa escritura faz. A nossa escritura, ela educa corpo, alma e espírito, integralmente, a vida de um cristão, para poder servir a Deus. Gente, isso aqui tem uma concordância dentro da própria Bíblia extraordinária. Se você lembrar lá de Colossenses, fala assim: falai entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. O assunto da retórica de uma pessoa com a outra, retórica é expressão, o assunto da conversa de uma pessoa com a outra, deveria ser o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais. De onde que vinham esses cânticos? Da Bíblia. Então a Bíblia estava sendo musicada, a música fazia parte da educação. Toda a nossa educação musical vinha das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele foi genial quando ele usou esse termo aqui, e ele sabia o que estava fazendo. Ele não escreveu isso aqui à toa. E por que isso tem que estar numa aula para explicar das Escrituras? Porque as Escrituras são suficientes para nos ensinar de tudo que nós precisamos. Nós não precisamos recorrer à sociologia para saber quem é o homem. Não precisamos recorrer às ideias modernas da psicologia, de Freud, de Lacan. Nós não temos necessidade deles, porque Deus nos deixou um perfeito tesouro de instrução celestial, útil, adequado, perfeito, para nos educar na melhor educação que já existiu na humanidade, a paideia dos gregos, que foi aperfeiçoada pela paideia cristã, que foi aperfeiçoada pelo conhecimento do único Deus verdadeiro. Gente, conhecer essas coisas aqui é nós ficarmos grandões andando com a nossa Bíblia para cima e para baixo. É nós sabermos que tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade sai daqui. Os puritanos acreditavam nisso. Os puritanos viviam dessa forma. Eles queriam muito que os filhos deles aprendessem a ler, para que logo na sequência eles pudessem ler as Escrituras. Quando eles ensinavam o alfabeto para o filho deles, quando eles iam começar a ensinar. O John Bunyan, por exemplo, foi alfabetizado pela mãe dele com 5 anos. John Wesley, a mesma coisa, com 5 anos. O que os puritanos costumavam fazer? Usando as Escrituras, mostrando que a Escritura era útil para todo o ensino e instrução dos homens. Eles iam ensinar o alfabeto, iam começar a ensinar eles no alfabeto. E eles iam para a letra A. E eles falavam assim: A, meu filho, é A de Adão. E A de Adão nos lembra que todos nós caímos em Adão. Eles ensinavam a letra A com Adão e já ensinavam a doutrina da queda junto. Então já vinha o bônus, tudo junto. Quando eles chegavam na letra Z, eles falavam: Z, meu filho, é a letra de Zaqueu, que subiu numa árvore para ver a Cristo Jesus e foi salvo. Eles já ensinavam a doutrina da justificação, junto com o Z. Tudo o que eles faziam usando esse sistema completo de ensinamento que são as Escrituras Sagradas. Por quê? Olha o versículo 17. Por que eu uso então as Escrituras? Por que ela é útil para mim, adequada para mim? Por que o ensino dela é perfeito? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus, aquele que foi salvo, o homem, a mulher de Deus, para quê? Para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. O alvo que Deus deixou para cada cristão é um alvo
muito elevado. É o alvo de ser semelhante a Cristo. É para isso que você luta. É para isso que nós acordamos todos os dias. É para isso que nós nos esforçamos. É isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, no capítulo 3. Não que eu o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, deixando as coisas que ficam para trás, avanço, prossigo para as coisas que diante de mim estão, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele avançava para ser semelhante a Cristo. Ele avançava para ter tudo o que ele podia na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o nosso grande alvo, crescer à imagem e estatura do varão perfeito, de Cristo. Qual é a ferramenta que nos possibilita crescer dessa forma? As Sagradas Escrituras, inspiradas e adequadas por Deus para o nosso crescimento. Adequadas para nos equipar, para nos preparar em tudo que nós precisamos saber, tanto de doutrina quanto de prática. O que precisamos saber está tudo aqui nas Escrituras. Vamos abrir agora lá em 2 Pedro capítulo 1. Vamos avançar um pouco mais na doutrina da inspiração. 2 Pedro capítulo 1. No versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Pedro quer nos ensinar com esse texto aqui? Ele está mostrando o seguinte: olha, as Escrituras foram produzidas por seres humanos. Já falamos disso nas aulas anteriores. Sim, quem escreveu a Bíblia foram homens. Só que esses homens foram da mais alta qualidade. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 21. Ele fala que foram homens santos, que falaram da parte de Deus. Quando diz assim, falaram da parte de Deus, é que eles foram comissionados. Eles eram embaixadores acreditados por Deus para levar uma mensagem. Eram homens da mais alta confiança de Deus. E eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui foi o que garantiu a fidelidade da inspiração das Escrituras. Eles eram homens santos, tinham sido santificados por Deus, tinham sido santificados pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pela palavra dele. Não só isso, eles foram homens que falaram da parte de Deus, eles foram separados, acreditados, eles foram designados para serem embaixadores da própria palavra de Deus. E além de serem esses embaixadores, eles registraram, tudo que eles registraram, movidos, impelidos, quase que empurrados pelo Espírito Santo. Deus garantiu, do começo ao fim, que tudo isso que nós temos aqui, nos 66 livros da Bíblia, é inspirado. Veio da mão dele, veio da mente dele, veio com a preparação e com o cuidado de Deus. Mas o apóstolo Pedro, ele está falando aqui que não foi produzida também pela vontade humana. Nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana. Isso aqui significa para nós, na doutrina da inspiração das Escrituras, que não foi o apóstolo Paulo que teve uma grande ideia de, puxa, eu acho que eu podia desenvolver uma nova tese, a tese da justificação pela fé. Aí depois o apóstolo João, não, eu não gosto da tese de Paulo, eu quero um doutorado em outra área, eu vou desenvolver a tese do amor. Gente, tem nada disso. Isso aqui não são teses, não são discussões acadêmicas, isso aqui é a própria mente de Deus sendo revelada a nós, através das profecias, através da palavra do Senhor. Isso aqui não é um exercício do homem pensando, eu acho que Deus pode ser assim, eu acho que eu posso escrever tal coisa a respeito de Deus e vai dar certo. Isso aqui é o próprio Deus se revelando. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nada das Escrituras foi produzido porque os homens achavam que deveriam ser desse jeito. Tudo isso aqui foi uma condução de Deus. Se foi uma condução de Deus, se Deus moveu esses homens a escreverem essas palavras, deixarem elas registradas para nós, qual foi o método da inspiração? Que método Deus usou? Que forma Deus usou? Deus usou a escrita, foi escrito. E essa escrita, que jeito que foi?
O apóstolo Paulo sentava num quartinho dele lá, nossa, agora, 9 horas da noite, dá o link aqui, dá a conexão, Deus vai ditar. Vamos lá, agora é a hora dele ditar Romanos. Durante muito tempo na história da igreja, eles acreditaram nessa teoria do método da inspiração por ditado. Não é verdade. Não foi dessa maneira que Deus inspirou as Escrituras. A inspiração das Escrituras, ela é verbal e plenária. O que significa essas duas palavras, como nós vamos usá-las aqui? Verbal significa que Deus, ele indicou todas as palavras que deveriam ser registradas na Escritura pela influência do Espírito Santo, utilizando o vocabulário que cada um dos escritores tinha. Vamos lá para ficar fácil. Amós, o escritor do livro dele, do Antigo Testamento, profeta menor. Quem que era Amós? Ele era um agricultor. Ele criava gado, a Bíblia fala que ele era boiadeiro, e ele era plantador de figueira, de sicômoros. Deus usou as palavras que Amós tinha. Deus usou a língua, o linguajar, usou os exemplos do cotidiano que Amós conhecia. Então Amós usou aquela linguagem que ele conhecia do campo. Salomão, ele foi um sábio, um erudito, um homem estudioso. Deus usou na escrita de Provérbios a linguagem, a inteligência, a sabedoria que Salomão tinha. No Novo Testamento, Deus usou a linguagem que Pedro tinha. Deus usou a linguagem que Paulo tinha. É isso que quer dizer inspiração verbal. Deus poderia ter escolhido ali, para falar, por exemplo, pais, criai os vossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Deus poderia ter usado para a palavra filho ali, né? Filho no grego huios, poderia ter usado a palavra huios. Ele quis usar essa palavra, huios, filho. Era uma filiação com vínculo de parentesco. Deus poderia querer ter usado outra palavra que os autores conhecessem. Por exemplo, se fosse no português, ele poderia falar assim, olha, cuida das crianças, cuida dos meninos, olha, cuida dos piá, cuida dos guris. Ele poderia ter usado essas palavras, mas Deus escolheu a palavra huios, escolheu a palavra filho, porque era uma palavra conhecida do autor, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6. O que eu estou querendo mostrar aqui na doutrina da inspiração verbal é que Deus usou a inteligência dos autores. Com a inteligência deles, Deus os guiou. Gente, é assim que Deus faz conosco até hoje. Não para produzir a Escritura, mas Deus usa aquilo que nós já conhecemos da vida, dos exemplos, e através desses exemplos, desse conhecimento, Deus vai moldando os nossos caminhos com Ele. Deus vai falando conosco. É assim que Ele usou para a escrita da Bíblia. É sobrenatural, porque envolveu a atuação dEle, mas ao mesmo tempo não é uma coisa mística, como é lá com o caso dos Mormons, que foi escrito e só pode ser lido com um óculos, não sei o que lá, numa linguagem antiga. E isso é misticismo barato. O da Bíblia não é isso. O da Bíblia é milagre e Deus usando homens na forma como eles podiam ser usados. Vamos lá em João 10:35. Vamos ver se Deus inspirou verbalmente, se Deus influenciou de maneira direta e sobrenatural os escritores da Bíblia com as palavras que eles deveriam usar. João 10:35. João 10:35 diz assim, ó, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Esse texto aqui, ele às vezes é difícil, porque é uma citação do texto de Juízes. E ele é complicado, porque chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. Na verdade não é Juízes não, isso aqui está num salmo, e o salmo faz referência aos juízes. O que acontece? Aqui não é Deus na categoria de Deus, não é nesse sentido que essa palavra está sendo utilizada. Esse deuses aqui é no sentido de autoridade, é no sentido de ter a competência para fazer alguma coisa. Olha, o policial ele tem competência para dar voz de prisão para o bandido e levá-lo preso.
Olha, o investigador ele tem competência para entrar numa residência, poder fazer uma verificação lá e levar apreendidos os objetos que ele achar lá que são frutos de crime. Perfeito. O que está sendo dito aqui é que esses homens, para quem a palavra de Deus foi dirigida, eles receberam competência, eles receberam autoridade divina, porque para eles foi dirigida a palavra de Deus. E a Escritura não pode falhar. Jesus fala aqui duas coisas importantes. Foi Deus que dirigiu a palavra dele até os escritores da Bíblia. Foi Deus que dirigiu a palavra dele para aqueles juízes, para Jefté, para Sansão, para Baraque. E aqui a gente vai abrir um parênteses rapidinho. Muita gente hoje, muitos pastores pregam aí na internet e eles ridicularizam o livro de Juízes. Eles ridicularizam, falam, nossa, Juízes, não tinha rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem. É verdade, mas não tem só o capítulo 17, versículo 1 em Juízes, não. É verdade, não tinha rei em Israel, aquele livro foi para explicar o tanto que o povo se afastou de Deus, mas aqueles juízes que Deus levantou, aqueles homens lá tinham falhas, tanto quanto os apóstolos, mas eles foram movidos por Deus. A palavra de Deus foi dirigida a eles, e o que eles fizeram foi dirigido pelo Senhor. Ah, Jefté, coitado, tão precipitado, fez aquele voto. Esse homem é de uma fé extraordinária. Esse homem é de um desapego fenomenal. O que ele prometeu para Deus, eu quero ver se tem alguém hoje que é capaz de prometer o que ele prometeu. Nós temos que tomar muito cuidado, porque estão pregando o livro de Juízes e estão tirando o caráter sobrenatural de Juízes. Deus moveu aqueles homens a fazer aquilo. Sansão hoje é só um lambão. E Sansão é o fortão da academia que toma anabolizante e ele só quer ficar com as menininhas filisteias. Não é bem por aí, não. Tem que tomar cuidado. Quando lê Juízes, tem que ver. O seu pai e a sua mãe não sabiam que aquilo provinha do Senhor. Foi Deus que moveu o coração de Sansão para casar com aquela primeira filisteia. Ah, mas Deus moveu contra a palavra dele. Deus pode fazer isso, ele é a própria palavra, ele estava produzindo revelação ali. Foi Deus que promoveu aquilo lá de Sansão. Então calma, antes da gente sair falando um punhado de coisa e de repreendendo os juízes, eles foram homens movidos por Deus. Ah, pastor, não sei se você está exagerando, não estou não. Hebreus capítulo 11 fala, faltar-me-ia o tempo para me referir de Sansão, Jefté, Baraque, Davi e de todos os juízes. Opa! O Novo Testamento está chamando esses homens de heróis da fé. O Novo Testamento chama os juízes cheios de falhas, cheios de erros, cheios de desacertos ali, de desencontros. Chama esses homens de heróis da fé. Então, cuidado com o livro de Juízes, porque não é como muitos pastores têm falado hoje, não. O livro de Juízes é um livro inspirado, é um livro santo, e ele ensina muita coisa para nós em tempos de confusão. Os nossos tempos são bons tempos para ler e pregar Juízes. Ensina muita coisa importante ali. Vamos voltar para cá então. Para eles foi dirigida a palavra de Deus. Então Deus os conduziu verbalmente nas Escrituras. Só que as Escrituras não são um ditado. Elas não foram ditadas por Deus. Deus utilizou as palavras que eles conheciam. Vamos ver isso na prática? Abre lá comigo em Lucas, no capítulo 1. Vamos ver se a produção da Bíblia, a produção dos textos bíblicos obedeceu essa dinâmica. Deus usou a inteligência que eles tinham e escolheu as melhores palavras que tinha para significar o que o Senhor queria. Lucas capítulo 1. No versículo 1, veja só. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é inspirado? É. Lucas faz parte da Escritura? Faz. Como Lucas escreveu? Gente, Lucas e Atos e Apocalipse
são 3 livros que contam como eles foram escritos. Lucas e Atos são livros históricos. Lucas, ele pesquisou com os apóstolos, ele fez o dever de casa dele, fez um levantamento histórico, fez um levantamento de testemunhas, fez um levantamento de fatos, fez um levantamento exatamente detalhado do que aconteceu em cada situação, e então ele escreveu uma narrativa. E então ele escreveu quase que uma crônica aqui, sobre o Evangelho de Jesus Cristo e as doutrinas do Senhor Jesus. Lucas foi escrito, como um trabalho, uma obra literária, pesquisada, bem fundamentada, com boas citações de dados, com boas citações de pessoas, lugares, datas. Lucas fez uma exposição detalhada no Evangelho dele. A Escritura foi escrita dessa maneira, com a inteligência que os homens possuíam. Lucas, ele era um homem muito bem educado, um médico grego, e ele sabia escrever desse jeito. Ele foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo, ele foi companheiro do apóstolo Pedro também, ele andou junto com os discípulos. Esse médico aqui, Lucas, ele escreveu de relatos que ele ouviu dos apóstolos e de coisas que ele mesmo testemunhou nas viagens missionárias, que é o livro de Atos dos Apóstolos. A escritura foi produzida utilizando a inteligência que Lucas tinha. Agora vamos ver uma outra maneira que Deus usou para revelar a palavra dele, verbalmente. Hebreus capítulo 1, abre lá. Nós vimos que uma foi pela pesquisa, pelo estudo, de maneira literária. Como é que Hebreus fala que muita coisa da Bíblia foi revelada, foi escrita? Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus, ele começa o livro dele também falando, olha, Deus já se revelou de muitas maneiras e muitas vezes diferente. Isso aqui é fantástico, porque o que ele está querendo dizer aqui? Olha, Deus já se revelou muitas vezes. Não foi uma vez só que Deus falou na história. Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com Noé, Deus falou com Davi, Deus falou muitas vezes, ao longo de muitos anos. Várias e várias foram as vezes que Deus usou pessoas diferentes para falar. Só que ele falou também de muitas maneiras. Livro da visão do profeta Sofonias. Foi uma visão. Peso do Senhor pelo profeta Abacuque. Foi uma sentença, foi um decreto de Deus através de Abacuque. Deus está falando de maneiras diferentes, com sonhos. Deus falou com esses homens através de anjos. Deus falou com essas pessoas de muitas maneiras diferentes. Inspirou o coração deles a escrever. Lembra de Daniel? E eu, Daniel, pelos livros, e pelo profeta, e eu, Daniel, pelos livros, entendi que os 70 anos de... Calma. Eu, Daniel, entendi pelos livros que as 70 semanas que disse o profeta Jeremias se referiam a 70 anos. Deus falou com Daniel através do estudo dele do profeta Jeremias. E o que Daniel produziu era inspirado. Está vendo que Deus usou muitas maneiras diferentes para falar com homens diferentes? A Bíblia, ela é um produto totalmente divino, porque ela tem milagres acontecendo para ser escrita, para ser revelada. Deus usou homens diferentes, em lugares diferentes, de muitas maneiras. E aí ele fala aqui, aos pais pelos profetas. Deus usou vários profetas para falar para os antepassados dos judeus. E naqueles últimos dias, nos nossos últimos dias, Deus fala conosco através da revelação final do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Deus, ele inspira, ainda que são maneiras e formas diferentes, ele inspirou os homens para escrever a Escritura. Mas a Escritura também, ela conta com uma inspiração plenária. Não é apenas as palavras da Escritura que Deus inspirou. Deus inspirou todas as palavras da Escritura. Nenhuma delas está ali por acaso.
nenhuma delas está ali à toa. Nenhuma delas foi colocada naquele lugar sem um motivo aparente. Acho que 2 anos atrás, nós pudemos conversar um pouquinho com o pastor Russell Shedd. Ele já estava velhinho, ele já estava quase falecendo. Aí o pastor Paulo estava perguntando para ele, o pastor Paulo às vezes ele tem umas perguntas muito interessantes que ele faz. Ele falou assim: "O pastor Shedd, o senhor estudou a Bíblia a vida inteira, o homem era um monstro de grego, era o homem talvez que mais estudou isso a fundo, ele aqui no Brasil, um homem muito conhecedor do grego bíblico." Aí ele perguntou para ele: "Ainda tem alguma coisa no Novo Testamento em grego que ainda intriga, que o senhor ainda tem dúvida?" Está perguntando isso para um ancião, um pastor que já estava no final da vida. Aí ele falou assim: "Meu irmão, tem muita coisa." Ele era um homem muito humilde. "Meu irmão, tem muita coisa que a gente não entende ainda direito não. Mas, por exemplo, agora eu estou estudando aquela expressão que fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje." Nossa, mas o senhor está estudando a oração do Pai Nosso, a oração dominical, tão simples. Aí ele falou para a gente que essa expressão, pão nosso de cada dia, não é repetida em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum outro lugar do Novo Testamento, e é uma das coisas hoje que mais intriga os estudiosos do Novo Testamento. Por que que Jesus usou uma expressão, e por que que Mateus escreveu aquela expressão, que não era comum dos judeus, que não era comum das pessoas? Por que que isso está dentro daquele evangelho? Por que que ele usou pão nosso de cada dia? Por que que foi usado daquele jeito? Então, gente, cada palavra é inspirada. Cada palavra merece a nossa atenção. Aí o pastor Shedd falou para a gente, tem irmãos que se dedicam a vida inteira para estudar só essa frase, para estudar só esse texto e para poder explicar ele bem explicado para nós. É muito diferente, né, irmãos da CCB, de sentar lá no púlpito e falar: vai vir a palavra, o Senhor quer dizer tal coisa. Vai vir a palavra para quem estuda, senão não vem não, senão não vem de jeito nenhum. Mas o que acontece então? Toda a Escritura, todas as partes e palavras dela são dignas de obediência, de aceitação. Não tem uma palavra que é mais importante ou que seria mais inspirada do que as outras. Toda a Escritura é inspirada. Abre lá em Mateus 5,18. Vamos ver o Senhor Jesus falando disso. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Gente, que coisa gloriosa. Jesus estava dizendo aqui das menores palavras, das menores letras do alfabeto hebraico. Nem um i ou um tio jamais se obtirá da lei, jamais passará. Nada. Tudo vai se cumprir. A revelação das Escrituras, a inspiração, melhor dizendo, das Escrituras, ela é plenária. Está lá porque Deus quis que estivesse. Nós precisamos estudar, entender cada palavra da Escritura para poder entender cada revelação e comunicação de Deus conosco. Mas, tudo que está no nosso livro sagrado é inspirado? Todos os livros da Bíblia são inspirados? Nós, aqui no Brasil, que usamos a versão João Ferreira de Almeida, seja corrigida, revista atualizada, corrigida fiel, qualquer outra versão que você tem, que segue a tradição de João Ferreira de Almeida, você pode ter certeza, os 27 livros do Novo Testamento, os 39 do Antigo Testamento, eles são os livros inspirados. Eles compõem os 66 livros que são a nossa Bíblia. Mas, pastor, e se eu tiver lá em casa a Bíblia de Jerusalém? E se eu tiver lá em casa a Bíblia Ave Maria? Todos os livros que estão naquela Bíblia são inspirados? Não. Lá tem 11 acréscimos a mais. Lá tem 11 adições, coisas que foram colocadas a mais pelas pessoas lá. Vamos lá abrir a nossa confissão de fé de 1689, a pretinha. Lá no capítulo que fala das Escrituras, no item 3, olha o que diz. Os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou regra da Escritura.
e, portanto, não são de autoridade para a igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Isso aqui foi o entendimento dos puritanos lá na Inglaterra, Confissão de Westminster, Confissão de 1689 e a Confissão de Savoy, declarando que a nossa Bíblia é composta somente daqueles livros que nós já lemos na aula passada. Os 27 do Novo Testamento, os 39 do Antigo Testamento. E os outros? Os outros são apócrifos. Essa palavra apócrifo, ela é uma transliteração direta do grego. E ela significa oculto. São livros escondidos. São livros que estiveram ocultos, que estiveram escondidos, e por isso eles foram inseridos, todos eles, no cânon do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento dos católicos tem mais livros do que a nossa Bíblia. A Bíblia deles não é igual à nossa Bíblia. A Bíblia deles tem coisas a mais. Só que é interessante que o verbo, de onde vem essa palavra apócrifo, no grego, é apócripto, que significa dissimular, significa falsear, dar uma maquiada, passar um pano, bem no português, claro, está maquiado, está dissimulado. Então, a ideia dos protestantes, dos reformadores, de chamar esses livros de apócrifos, era para dizer que esses livros eles foram falsificados e adulterados como se eles parecessem que fossem inspirados. Mas, na verdade, eles não eram. De onde que vieram esses livros apócrifos? Primeiro, quais são eles? Vamos lá. Esses livros apócrifos que estão a mais na Bíblia católico-romana são Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, e 3 adições em Daniel e uma em Esther. Eles adicionaram várias histórias em Daniel e adicionaram uma história inteira lá em Esther também. O que acontece? Esses livros aqui, eles estão na Bíblia católica. Só que esses livros, de onde que eles vieram? Aqui já começa um problema. O Antigo Testamento, ele foi todo escrito em hebraico. Algumas partes dele foram escritas em aramaico. Livro do profeta Ezequiel, algumas partezinhas de Jeremias e também o livro do profeta Daniel, porque era a língua dos babilônicos. Beleza. O restante tudo hebraico, sem problema nenhum quanto a isso. Esses livros apócrifos, esses 11 livros apócrifos, não tem nenhum manuscrito deles em hebraico. Mas não tem? Mas eles não são do Antigo Testamento? São, mas não tem. Não tem nenhum deles em aramaico. Mas não tem, mas não está no Antigo Testamento? Tá. Em que língua que está isso então? Está tudo em grego. Olha que negócio esquisito. Faz parte do Antigo Testamento, a língua do Antigo Testamento não é grego, mas está lá. É mais ou menos assim, você faz um testamento, e você escreve lá, vou deixar a fazenda em Cuiabá para fulano de tal, vou deixar o não sei o que lá para fulano de tal, vou deixar o tal e tal. Aí tem uma parte lá embaixo que está escrito em japonês, que você vai deixar algumas outras coisas para uma pessoa que ninguém sabe quem é. Gente, você vai olhar para aquilo e falar, é falso? Esse testemunho é falso? Está tudo escrito aqui nesse testamento em português, fazenda em Cuiabá, fulano de tal, lagoa em tal lugar para o ciclano. Aí vem uma parte escrita em japonês, falando para uma pessoa que ninguém daquela família nunca conheceu e que estava deixando a herança para ele. A hora que você olhar aquilo aí, você vai falar, é falso? Alguém adicionou isso aqui. Foi o que aconteceu com os apócrifos do Antigo Testamento. Existia uma versão do Antigo Testamento em grego, chamada Septuaginta. Ela surgiu lá em Alexandria, no Egito, de uma comunidade de judeus que viviam lá em Alexandria. Eles foram dispersos para lá com as conquistas de Alexandre o Grande. Isso 3 séculos antes da vinda de Cristo. Esses homens perderam o contato com o hebraico e tiveram que traduzir a Bíblia em hebraico para o grego, para ficar mais fácil para os filhos deles poderem estudar, porque o grego era a língua falada em Alexandria. Todos esses apócrifos, eles são datados mais ou menos do século II ou do século I antes de Cristo. Foram todos escritos em gregos, e eles estão tudo impregnados lá nessa Bíblia, Septuaginta.
não faz parte da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Então tudo isso foi adicionado, foi socado ali. Agora tem um dado mais importante. Os judeus, quando eles fecharam o cânon, quando eles fecharam os 39 livros do Antigo Testamento, e para eles não é 39, para eles é um pouquinho menos, vocês devem lembrar aqui talvez da aula do pastor Renato, que eles juntam os livros. 1º e 2º Samuel é um livro só. 1º e 2º Reis, um livro só. 1º e 2º Crônicas, um livro só. De Oséias a Malaquias é um livro só, o livro dos 12 profetas menores. Então, o livro dos 12, como eles chamam. Então, tem menos livros que a nossa, mas estão todos lá. O que acontece? O cânon do Antigo Testamento, ele foi fechado mais ou menos no ano 100, depois de Cristo. Jerusalém já tinha sido destruída, os judeus tinham sido dispersos. Numa cidade próxima ali, a região dos filisteus, próxima a Tiro, uma cidade chamada Jâmnia, eles fecharam o cânon e falaram, não, em hebraico, tudo que a gente tem autêntico é isso aqui. Esses livros aqui não aparecem no cânon dos judeus, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, nenhum desses outros livros apócrifos. Não aparece, simplesmente não aparece, não está lá. Eles não consideravam esses livros como inspirados. E olha, tinha livros aqui que eles tinham tudo para considerar inspirados. 1º e 2º Macabeus são livros que deram muita honra e muita distinção para o povo judeu no período intertestamentário, porque relata a história de alguns filhos do sumo sacerdote que fizeram lutas contra os invasores, contra os estrangeiros na terra. E esse livro contou de vários feitos heróicos. Os judeus não consideravam que esse livro era inspirado. Os judeus não colocaram isso dentro da Bíblia. Mas então como é que esse negócio foi parar lá? Foi parar lá por causa dessa tradução para o grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, e por causa da adição. Esses livros estavam em grego e eles resolveram colocar esses livros lá. Mas pastor, se é falso, se está tão claro assim que não deveria estar lá, por que eles são utilizados? Aí vem a malícia católica romana, porque esses livros são os únicos livros que sustentam várias doutrinas católicas romanas. Esses livros sustentam oração pelos mortos, esses livros sustentam que os fins justificam os meios. Como assim? A Igreja Católica ela usa muito isso, que os fins justificam os meios. Inquisição e tudo mais. Os fins justificam os meios. Da onde que eles tiram isso? Do livro de Judite. Judite, ela era uma judia, ela era do povo de Deus, e ela supostamente seduziu pessoas para poder matá-las depois da emboscada e para o povo judeu poder ser conquistado. Uma mulher, uma Jezabel, e estava levando vantagem com a sedução, levando vantagem com a imoralidade. Exatamente, Judite fala disso. Esses livros aqui, eles falam de orações pelos mortos, mas falam também de esmolas pelos mortos, indulgências. Está tudo lá no livro de Tobias. Macabeus fala muito também que os fins justificam os meios. E eles faziam várias tramas para assassinar pessoas. Gente, tudo isso colocado lá. Tudo isso colocado aqui no meio das Escrituras. Fala de misticismo, o livro de Bel e o Dragão, que está inserido lá, também vai falar sobre isso. Então, cada um desses livros aqui, que foram colocados no Antigo Testamento, sustenta uma doutrina importante para a Igreja Católica. Eles sustentam celibato, de maneira clara, e agora eu estou lembrando também, Judite, ela sustenta o embrião do monasticismo, porque quando ela perde o marido dela, chamava Manassés o marido dela, quando ela perde o marido dela, e ela fica viúva, ela não casa de novo, e o livro exalta a virtude dela por não se casar de novo, e exalta ela se dedicar a uma vida de contemplação e oração. Tudo isso, gente, são doutrinas católicas romanas, do monasticismo depois. Então, esses livros aqui, eles não estavam no Antigo Testamento hebraico, não foram incluídos, e eles foram utilizados muito para sustentar essas coisas erradas, essas doutrinas falsas do catolicismo. Agora tem um problema. Por que a Igreja Católica conseguiu ter tanta força e deixar isso no cânon? Agostinho,
Tertuliano e alguns outros pais da igreja, eles não sabiam ler hebraico. E tudo que eles liam era a versão latina que existia da Bíblia, não era ainda a Vulgata, eles liam a versão latina da Bíblia, e eles liam a Septuaginta no Antigo Testamento. Tertuliano era muito bom no grego, Agostinho nem tanto. Então eles liam aquilo lá, e quando eles liam Agostinho, Tertuliano, eles foram colocando tudo isso nas pregações deles, nos ensinos deles. Aí deu muita força. Agostinho fez coisa boa, mas ele fez arte também. Vixe, ele fez muita arte. Ele usou esses livros aqui. Gente, é mais ou menos como se hoje a gente falasse que os livros da Joyce Meyer é inspirado e começar a pregar com base na Joyce Meyer. Gente, vai dar cada bagunça, vai dar cada erro. Nós vamos pregar muita coisa boa quando pregar da Bíblia, mas quando pegar os livros da Joyce Meyer, vai dar cada heresia. Joyce Meyer é uma herege aí atual dos neopentecostais. Talvez você nem tenha ouvido falar dela, mas ela é do nível ali do Benny Hinn, é a mesma coisa, eles são tudo parentes. Então, o que acontece? Eles usaram esses livros. Alguns pais da igreja influentes usaram esses livros. E esses livros acabaram ganhando autoridade, não porque eles estavam na Bíblia, mas porque esses homens influentes usaram eles. Só que aí vem uma coisa interessante. No ano ali, no século IV, que é do ano ali por volta dos 370, por aí, um papa de Roma encarregou um grande estudioso da Bíblia de fazer uma nova versão da Bíblia para a língua que todo mundo falava no Império Romano, para o latim. O Papa Damaso, ele encarregou Eusébio Jerônimo, o famoso Jerônimo, de fazer uma tradução da Bíblia para o latim, porque a tradução que existia era muito ruim, era a tradução que muitos conheciam. O que esse homem fez? Ele conhecia muito bem latim, grego, hebraico, aramaico. Ele era muito versado nessas línguas. Ele se mudou para Belém. E ele começou a ter aulas com rabinos e com judeus. E esses rabinos foram explicando para Jerônimo o porquê que aqueles livros não poderiam estar na Bíblia. O que Jerônimo fez então com os apócrifos? Ele os traduziu, ele sabia o grego, ele traduziu eles para o latim. E na Bíblia dele, de Jerônimo, ele deixou uma informação. Esses livros não fazem parte do Antigo Testamento. Ele separou todos eles no finalzinho da Bíblia como um apêndice. E falou, só pode ser usado como livro humano. Só pode ser usado como, sei lá, um livro do Lloyd Jones, um livro do Spurgeon. É um livro bom, pode ajudar, mas ele não é inspirado, não é regra para ninguém. Ele fez isso. E Jerônimo deixou esse apêndice na Bíblia dele. Mas ele reconheceu como inspirado somente aqueles 39 do Antigo e somente os 27 do Novo. Ele traduziu todos eles e entregou para o povo a Vulgata em latim. Jerônimo não utilizou esses livros como escritura. Na Reforma Protestante, com Martinho Lutero, e quando ele veio ensinando sobre sola escritura, somente as escrituras, Lutero, que ele era um grande conhecedor dos pais da igreja, ele conhecia muito Agostinho, ele conhecia muito Jerônimo também, ele usou a justificativa de Jerônimo, e Lutero também falou, esses livros aqui não são inspirados. Esses livros aqui, eles não podem ser utilizados como escritura sagrada. E Lutero rejeitou a inspiração desses livros. E ele usou Jerônimo lá atrás. Só que quando que foi colocado o martelo? Quando que bateram o martelo e tiraram de vez os apócrifos mesmo? Foi só com os puritanos, gente. Foi só com os puritanos, com a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé Batista de 1689 e a Confissão Congregacional de Savoy. Foi só lá que eles raparam da Bíblia e aí passou a ser publicada a Bíblia sem os apócrifos. Aí já não publicava mais a Bíblia nem com o apêndice lá no fundo dos apócrifos. Eles tiraram tudo. E aí já não está mais nas Bíblias protestantes. Isso só foi acontecer com os puritanos, quando eles declararam que somente os livros em grego e em hebraico, que faziam parte do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles eram inspirados. Quer ver só? Lá na nossa confissão de fé, de 1689, a pretinha lá, a Batista. O que acontece? No artigo 8 do capítulo 1 fala assim, o Antigo Testamento em hebraico,
que era a língua nativa do povo de Deus no passado. E o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Aqui eles já estão excluindo todos aqueles apócrifos. E aí, no artigo 3, que foi o último que a gente leu aqui, fala que aqueles livros apócrifos não podem ser utilizados como escritura. Para nós encerrarmos a aula, tem alguns livros hoje que são chamados de apócrifos também, e eles estão em grande circulação por aí. Eles aparecem muito em documentários da Discovery, do History Channel, eles aparecem muito em documentários aí da mídia, que fazem um estardalhaço danado. O Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé, e aí vários nomes assim de livros de evangelhos. Esses livros, gente, eles não são da mesma época dos livros do Novo Testamento. Nós sabemos com certeza que o último livro do Novo Testamento foi o livro de Apocalipse. Foi escrito no máximo até 96, ou quando muito, estourando 100 depois de Cristo, mas a maioria dos estudiosos duvida disso. No máximo, até o ano 100, estava tudo escrito no Novo Testamento. Esses livros que são chamados Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, eles são livros todos posteriores a essa data. E eles têm feito uma grande propaganda desses livros, nesses canais de televisão, nesses programas sensacionalistas, dizendo que esses livros contêm o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Mentira. Esses livros são livros de ensino gnóstico. Esses livros são os livros que foram considerados heresia pelos apóstolos e depois pelos pais da igreja. O gnosticismo foi considerado heresia. E todas as ramificações do gnosticismo que vieram depois eram heresia. O que os estudiosos de hoje têm feito com esses livros apócrifos, com esses evangelhos falsos e tudo mais? Eles têm querido fazer parecer que, na verdade, o cristianismo verdadeiro é o que está contido no livro de Judas, o que está contido no livro de Tomé, e que o nosso cristianismo, de acordo com esse livro aqui, ele foi, na verdade, a parte vencedora da guerra contra a heresia, e que a parte vencedora escorraçou e matou todos os outros opositores, e que nós somos, na verdade, os ortodoxos, os corretos, os que têm a doutrina correta, porque a gente fez prevalecer pela força, mas que, na verdade, o que é correto diante de Deus são os ensinos de Tomé e de Judas. Gente, no Evangelho de Judas tem cada loucura. Judas, na verdade, ele não se suicidou. Não suicidou. No Evangelho de Judas ele não suicidou, ele não morreu. Ele continuou vivo, ele fugiu para o deserto. Depois de Jesus apaziguar os ânimos dos 11 apóstolos lá, Jesus foi revelar o verdadeiro evangelho para Judas, porque Judas foi o único que entendeu quem era Jesus e que Jesus jamais poderia morrer na cruz. Então, não teve problema nenhum Judas ter negado Jesus e vendido ele por 20 moedas, porque Judas estava cumprindo a predestinação de Deus, de entregar o Filho de Deus. Por isso, ele foi abençoado por ter feito aquilo, porque nenhum dos 11 apóstolos sabia que Jesus, na verdade, não tinha corpo humano coisa nenhuma, mas que ele parecia ter um corpo humano, e que então o que Judas fez não foi uma condenação de Jesus, ele cumpriu as Escrituras. Isso chama docetismo, uma heresia condenadíssima lá atrás, na história da igreja. Só que eles estão querendo fazer hoje, nesses documentários todos sensacionalistas, parecer que quem está certo são esses evangelhos. É aquela velha história de reescrever a história. É uma nova narrativa da história. Isso aí tem tudo base lá em Hegel e a perspectiva dele de reescrita da história. Isso é tudo mentira, isso aí é tudo a base do socialismo, do marxismo, tudo mentira. Não tem nada a ver com isso aqui. A Bíblia, como a gente tem, é a verdade. Evangelho de Judas, coisa nenhuma. Evangelho de Tomé, coisa nenhuma. Gente, o Evangelho de Judas, ele é loucura.
Jesus ele encontra com Judas no deserto e ele louva Judas. Ó tu, Judas, que finalmente foste o único que compreendeste as minhas palavras. Gente, Judas ele é exaltado no evangelho dele. Você quer ver o tanto que isso destoa da Bíblia? O evangelho de João tem tanta humildade desse apóstolo que ele nem cita o nome dele, Moisés. João nem cita o nome dele no evangelho dele. Nos evangelhos gnósticos, eles estão ávidos por citar eles, por fazer eles conhecidos, eles vistos. Tudo mentira, gente. Não dá para aceitar esse testemunho aqui, não. Queridos, aula que vem, então, encerrada a inspiração da Bíblia, nós vamos entrar em infalibilidade e inerrância das Escrituras. Esses dois termos. A Bíblia pode errar? Existem profecias que foram equivocadas? Existem passagens da Escritura do Antigo Testamento que se contradizem no Novo Testamento? A Bíblia contém erros? Nós vamos ver tudo isso na aula que vem, tá bem? Estamos encerrados então. Hoje à noite o culto às 7. Deus abençoe os irmãos.